Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma manhã de estudos do nosso sábado, sempre agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui no planeta, encarnados, tendo a possibilidade de, diante das provas que a vida nos impõe, podemos estar superando tantas adversidades e esse momento tão complexo que a vida nos propôs e que nós, com o apoio dos amigos espirituais, com o apoio da família e principalmente com o apoio de Jesus e seus colaboradores e de Deus, nosso Pai, estamos aqui a cada dia na nossa luta individual, estabelecendo as nossas próprias metas de sobrevivência para que possamos, ao fim da jornada, temos a possibilidade de dizer: nós vencemos, Jesus. Então, para darmos início ao estudo da manhã, nós vamos fazer a nossa prece. E nesse momento pedimos que a gente calhe os nossos corações, a nossa mente, para que possamos estabelecer a conexão que é necessária com as entidades venerandas que compõem a equipe do Mestre Jesus e com Deus, nosso Pai. Elevando os nossos pensamentos, agradecemos, Pai, agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para, estabelecendo esse contato contigo, temos a oportunidade de estudar, de vivenciar, através do pensamento, de forma lúdica, as nossas experiências, que são tão importantes para o nosso aprimoramento moral. Que possamos, Senhor, através dos pensamentos positivos, ir aos poucos construindo a nossa personalidade, estabelecendo nas nossas vidas a real felicidade que só Deus, na sua infinita bondade, e Jesus, nosso Mestre, podem nos conceder. Que as nossas ações e os nossos pensamentos sejam sempre positivos, sempre voltados para o bem. E assim, reunidos em Teu nome, Senhor, pedimos permissão para darmos início a mais uma manhã de estudos com o nosso muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, nessa manhã vamos fazer uma reflexão sobre o mandamento maior. Jesus, há 2000 anos, veio através do processo de encarnação, tão complexo para uma alma tão nobre quanto a de Jesus, trazer para todos nós grandes reflexões. E talvez a mais importante delas fosse o mandamento maior. E para a gente iniciar o estudo, vamos fazer o seguinte: nós vamos ler a parte do Evangelho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e que tem o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Isso está em Mateus 22, 34 a 40. E ele propôs ainda uma segunda questão: fazei aos homens o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Mateus 7 a 12. Ainda propõe uma terceira questão: tratai todos os homens como quereria que eles vos tratassem. Isso está em Lucas 6, 31. E aí a gente percebe, né, que Jesus enfatizou 2 questões, né? Primeiro, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda é que devemos amar ao próximo como a si mesmo. E ele coloca essas 2 questões em pé de igualdade. Não estabelece qual delas é a mais importante, porque o primeiro mandamento é importante, mas ele diz que o segundo, semelhante ao primeiro, também é tão importante. E depois ele faz um adendo dizendo que esse amor, né, ao próximo como a si mesmo, e esse amor a Deus sobre todas as coisas, quer dizer o seguinte, que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E isso é um critério para que a gente possa entender se nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e se nós estamos amando ao próximo como a si mesmo. É a regra da empatia. É a regra de colocar-se no lugar do outro. Né? Nesta pandemia que passamos, né, que estamos no momento atual tendo uma nítida impressão de que está se esvaindo, mas ainda devemos ter muita cautela, apesar das autoridades sanitárias, as autoridades civis terem já liberado para que a gente pudesse andar sem máscara, que a gente pudesse ter uma vida normal. Independente disso, os critérios e os cuidados que devemos ter ainda devem permanecer, né? Então, isso é o princípio da empatia, né? À medida que você faz alguma coisa pensando que você aquilo que você está fazendo, ainda que você tenha tomado vacina, ainda que você tenha já tinha tido a doença e já está de certa forma imune, mesmo assim a gente tem que manter os cuidados, porque o vírus ele não atinge só nós, ele atinge também os outros. E se a gente estivesse numa posição de cautela, de cuidado, seja pela idade, pela comorbidade, por qualquer situação em que a gente esteja, a gente gostaria que as outras pessoas também tivessem cuidado. E é essa a mensagem que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Né? Ele já sabia da nossa natureza inferior, ele já sabia da nossa incapacidade de poder respeitar as leis na sua integridade sem um balizamento. O que Jesus nos concede? A oportunidade de praticarmos o bem, de fazermos o bem, sempre pensando qual o peso que isso teria se o fato estivesse acontecendo comigo. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam, Kardec coloca, né, os Espíritos, né, esse questionamento, né, qual o meio prático eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida. E os Espíritos, né, respondem de uma forma muito objetiva. Um sábio da antiguidade já o disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, como um grande sábio que era, grande pensador que era, grande intelectual que era, e, acima de tudo, um conhecedor profundo das regras de pedagogia, de filosofia. Ele pergunta: eu sei bem o conteúdo dessa máxima, mas me diz de uma forma prática como eu devo proceder. E Santo Agostinho vem e responde, né, que todos os dias, antes de dormir, ele fazia uma reflexão, pensava
e repensava os atos que havia praticado naquele dia. E nesses atos praticados durante o dia, ele via pensando se, de alguma forma, ele teria causado mal a alguém. E aí, se a gente olhar pela nossa ótica, se aquela atitude que nós tomamos em relação a determinado fato, em determinada circunstância, se essa ação que nós procedemos era certa ou errada. E aí a gente, dentro da nossa análise, olhando do nosso ponto de vista, a gente vai dizer, não, eu agi corretamente, porque eu tinha que fazer aquilo, o certo era fazer aquilo e tal. Mas aí Santo Agostinho faz também outras ponderações e outros questionamentos que são muito importantes. Ele fala assim, para você ter certeza de que a sua atitude, o seu comportamento está em consonância com a lei, se ele é correto, o ideal é que você, então, se coloque no lugar daquele a quem sofreu a ação, para você perceber o seguinte, se você estivesse no lugar dele, você gostaria que sofresse aquele tipo de embate, aquele tipo de censura, aquela forma de tratamento? Seria daquela forma que você gostaria que as pessoas lhe tratassem naquela determinada situação? Se você se colocar no lugar do outro e perceber que não houve nenhum constrangimento, então, de fato, a sua atitude foi correta. Mas se você perceber que foi muito duro, extremamente intransigente, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe, não, se fosse comigo, eu não gostaria. Eu não gostaria que alguém gritasse comigo. Eu não gostaria que alguém fosse violento comigo. Eu não gostaria que as pessoas me humilhassem na frente dos outros. Eu não gostaria que as pessoas apontassem os meus erros, ainda que eu tivesse errado, na frente dos outros ou publicamente. Eu não gostaria de ser tratado como um indigente. Eu não gostaria de ser tratado com rispidez. Então, quando a gente percebe que o comportamento que nós